Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma batalha de titãs de dupla, mais um batalha de titãs de dupla, né? Dessa vez pedido pelo nosso querido amigo aí, Rafinha, né? O Rafinha pediu esse batalha de titãs do Hulk e o Thor contra o Doomsday ou Apocalipse, né? Da DC, com o Thanos, né? E essas duas duplas se batendo aí de frente. Vamos fazer esse batalha de titãs, vamos ver quem ganha, né? E obviamente explicando cada categoria. Então vamos começar pela primeira categoria, que é força, galera. Bom, com força eu já fico 1-0 para Apocalipse e Thanos. Exatamente, ué. Por que você dá força pros dois, né? Galera, entre eles e o Thor e o Hulk, com certeza a dupla de Apocalipse e Thanos tem uma força muito grande, principalmente uma força bruta, né? Porradaria. A gente sabe, né, que o Thanos ele tem uma força muito grande. O Thanos já bateu de frente, né? Por exemplo, com o próprio Surfista Prateado, o Thor também, o Hulk já bateu com grandes personagens muito poderosos da Marvel só na força bruta e venceu. Assim como o Apocalipse, né? O Apocalipse é praticamente imortal, né? E quanto mais porrada ele leva, ele fica cada vez mais forte. Então, em força bruta, seria muito difícil pro Hulk e pro Thor ganharem do Apocalipse, né, e o Thanos juntos, né? E antes de eu continuar, vale lembrar que eu tô usando a versão base de cada personagem. Eu não tô usando o Thanos com as joias do infinito, nem nada desse tipo, tá? É uma versão base de cada um. A próxima categoria é velocidade, e aqui eu fico com Thor e Hulk, 1-1, né? A gente sabe que o Thor tem uma velocidade muito maior do que os dois, e principalmente, né, o Thor consegue voar, né? E ele junto com o seu Mjolnir, por exemplo, né, ele consegue chegar a velocidades muito grandes. O próprio Hulk, né, a gente sabe que o Hulk também tem super velocidade não, né, uma velocidade aprimorada, tanto na sua corrida quanto no seu salto. Então, cara, em questão de velocidade, eu acredito que os dois, inclusive combando um com o outro, não teria para o Apocalipse e o Thanos, que são mais força bruta, sabe? A questão de velocidade, eles são muito mais rápidos do que a dupla do Apocalipse e do Thanos. 1-1, né? A próxima categoria é durabilidade, e aqui, cara, eu fico com Apocalipse e Thanos. É uma questão muito complicada, porque no lado do Thor e do Hulk, nós temos um Hulk com uma regeneração absurda que a gente já conhece. Mas o próprio Apocalipse é praticamente imortal, e a gente tá lidando também com o Thanos, que é muito forte, sabe? E é o que eu falei, quanto mais você bate no Apocalipse, mais forte ele fica. O como ganhar do Apocalipse teria que ser muito mais estratégia do que força bruta. Mas junto com o Thanos, né, a gente sabe que o Thanos tem uma inteligência e experiência muito grande. O Thanos com certeza ajudaria o Apocalipse nesse sentido, né? Então em durabilidade, eu acho que a dupla Apocalipse e Thanos vencem 2-1. A próxima é inteligência, e aqui eu fico com Hulk e Thor. Realmente dos quadrinhos, tá? Muita gente acha que o Hulk é só um monstro aleatório verdão, burro, mas não, isso fica com o Apocalipse, tá? Porque o Hulk é muito inteligente e o Thor principalmente. O Thor não é abobalhado como ele é retratado nos filmes. Thor dos quadrinhos, galera, é um deus e é representado como um deus de verdade. Ele é muito sábio, ele tem uma sabedoria absurda, né? E a inteligência dele é muito grande. Pô, os dois juntos são muito mais inteligentes do que o Thanos e o Apocalipse. Como eu falei, o Apocalipse, galera, ele é inclusive citado várias vezes nos quadrinhos só como um monstro de força bruta. O Apocalipse é burro. Sim, o Apocalipse é burro. Ele precisa de alguém ajudando ele ali, que no caso é o Thanos, porque em questão de inteligência, ele é muito burro. A próxima é inteligência em batalha, e aqui eu fico com Apocalipse e Thanos, 3-2. Ué, por quê, né? Isso aqui é muito por causa do Thanos. O Thanos conta muito nessa questão de inteligência em batalha. A gente sabe que o Thanos é muito inteligente, tá? Muito inteligente mesmo, e o Thanos de todos os personagens daqui é o maior estrategista deles. O Thanos tem um tipo de estratégia muito grande, né? Ele é um estrategista nato. O Thanos, todas as suas lutas que ele venceu, quase, nem todas, né? Mas assim, a maioria não foi só força bruta. O Thanos coloca a sua estratégia em prática. O Thanos, ele ganha muitas lutas, cara, contra pessoas poderosas só com a sua estratégia, montando um plano estrategista. Então, nessa questão de inteligência em batalha, com certeza o Thanos levaria a melhor aqui, e né, somando com o Apocalipse 3-2. A próxima é experiência, e aqui eu fico com o Apocalipse e Thanos de novo, 4-2 para a dupla,
né? Cara, a experiência que o Apocalipse tem é muito grande. O cara já matou o Superman. O cara já lutou contra muitos seres muito poderosos da DC, né? Como o próprio Caçador de Marte. O cara já lutou contra gente muito poderosa. E ele tem uma experiência muito vasta, né? Mas o Thanos tem uma experiência ainda maior, por exemplo, né? Cara, como eu falei, o Thanos já bateu de frente sem as Joias do Infinito com o Surfista Prateado, com o próprio Thor, com o Hulk, contra celestiais, contra seres cósmicos. O Thanos é muito poderoso e ele tem essa experiência muito grande. O Thanos é um dominador, é um conquistador. O Thanos já conquistou muitos planetas, o Thanos já fez muita coisa pelo mundo afora, né? Por muito tempo. O Thanos tem uma experiência muito grande. Assim como o Apocalipse, né? O Thanos tem uma experiência de estratégia e de vida maior e o Apocalipse tem uma estratégia de luta, por exemplo. Experiência de luta maior, entende? Enquanto um tem uma experiência em luta maior, o outro tem uma estratégia. Então, experiência Apocalipse Thanos 4-2. A próxima é poder. E aqui eu fico com Hulk e Thor. Não tem jeito, né, cara? 4-3. O Hulk e o Thor são muito, muito poderosos, galera. A gente tá lidando com o Hulk e o Thor. Esses mesmos personagens que já fizeram dupla nos quadrinhos várias e várias vezes. Isso aqui também pode contar nessa luta aqui, cara. Principalmente essa questão de poder. Cara, o Hulk é um dos seres mais poderosos da Marvel. Bater de frente com o Hulk é muito difícil, galera. E o Thor não preciso falar nada. O cara tem o Mjolnir que consegue viajar por dimensão. O cara é um deus, o deus do trovão, sabe? Com o Mjolnir, ele consegue, né, canonizar muito mais poder, mas sem o Mjolnir ele ainda é um deus do trovão, entende? Ele é muito poderoso, galera. Em questão de poder, não tem como pro Apocalipse Thanos. Eles levam e levam bastante, tá? A próxima é habilidade, e aqui eu também fico com Hulk e Thor. 4-4, cara. Somado aos seus poderes, eles conseguem fazer habilidades muito maiores do que o Apocalipse e o Thanos. Por mais que o Thanos seja um estrategista e seja muito inteligente, o Apocalipse ele dá um peso negativo nessa questão da dupla, porque o Apocalipse é só força bruta praticamente. A gente tem um Hulk e o Thor com muitos poderes e com muitas habilidades. O Hulk pode fazer diversas questões com seus poderes, desde salto, a sua super palma, a sua própria super força. Ele tem muitos poderes, assim como o Thor. O Thor é um deus do trovão, ele voa, ele pode usar o seu Mjolnir para fazer o que ele quiser, sabe? Ele pode usar o seu Mjolnir para lutar contra qualquer ser não digno, sabe? Pô, a gente já teve isso até inclusive nos filmes, nos quadrinhos também pra caramba, entende? Então, não tem como. Habilidade, Hulk e Thor vencem 4-4. A próxima é agilidade e o jogo virou. Hulk e Thor vencem de novo. 5-4 agora para a dupla. Eu boto em agilidade porque, cara, a gente tá lidando com, literalmente, na dupla de Apocalipse e Thanos, dois seres monstruosos. Seres que, cara, têm uma agilidade muito baixa. Por mais que eles sejam muito fortes no combate, na força bruta, né? E até na estratégia do Thanos, eles não ganham muito em agilidade. Eu acho que de todas as categorias, a agilidade é a que eles menos ganham. Por isso, Hulk e Thor vencem. Principalmente pelo próprio Hulk também, né? Mas mais pela questão do Thor. O Thor, ele é muito ágil, sabe? Ele consegue sair muito fácil de uma luta. Ele consegue lidar muito bem ali na luta com essa questão de agilidade. Ele é muito versátil, sabe? Então, agilidade, Hulk e Thor vencem 5-4. A próxima é combate corpo a corpo. Apocalipse e Thanos vencem, né? Isso aqui é meio óbvio. 5-5, né? Pela questão da força deles, sabe? Eles têm uma força exorbitante e, né, combate não tem como, cara. Se fosse só porradaria, combate corpo a corpo, cara, eles levariam a melhor anos-luz, sabe? Anos-luz. Por mais que a gente tá lidando com o Hulk e o Thor, né, que são, porra, muito poderosos, cara, eles têm uma força bruta muito grande. Então, Apocalipse e Thanos vencem essa aqui, 5-5, tá empatado de novo. A próxima é façanhas, e aqui eu deixo com o Hulk e o Thor também, galera. Por que eu deixo com o Hulk e com o Thor? Cara, eles levam façanhas principalmente pela questão dos dois já serem uma dupla muito boa nos quadrinhos, né? Isso também pesa, mas por causa também, né, da questão das suas habilidades e dos seus poderes, né? Cara, como eu falei, o Thor nessa questão de façanha, ele vai levar à frente com certeza em qualquer um aqui, muito por causa do seu Mjolnir, cara. Ele
consegue fazer muitas coisas com o seu Mjolnir, né? E cara, uma delas, por exemplo, que eu já dei o exemplo aqui, é viajar por dimensões. Eles conseguiriam fazer diversos golpes e diversas coisas, façanhas, cara. Eles conseguiriam fazer qualquer skill. Eles conseguiriam sair muito fácil, por exemplo, da luta só usando o Mjolnir, sabe? Fora que os dois juntos fariam combos muito grandes um com o outro, né? A próxima categoria é reflexo e eu também deixo com o Hulk e com o Thor 7-5. Aqui a gente já tem um vencedor, né? Mas vamos continuar, né? Cara, Hulk e Thor levam aqui em reflexo 7-5, porque, cara, o reflexo do Hulk é muito grande, a gente sabe disso, né? Ele tem um reflexo muito grande, é muito difícil de você golpear o Hulk sem ele saber, por exemplo, o seu próximo passo. E como eu falei, Hulk e Thor juntos é muito apelão, sabe? Principalmente que os dois já se conhecem, isso aqui cria até um novo poder, né? Nos quadrinhos, né? Os dois, eles têm uma conexão muito grande, né? Em reflexo não daria, muito porque também o Apocalipse e o Thanos são esses monstrões absurdos, sabe? Por mais que o Thanos tenha um reflexo muito bom, tá? A próxima e última categoria é invulnerabilidade, e aqui eu fico com o Hulk e o Thor também, 8-5, galera. Nós temos um vencedor. Hulk e Thor vencem essa luta, essa batalha de titãs por 8-5. E será que foi justo? Vamos lá. Eles ganham em invulnerabilidade, né? Por essa questão de o Thor e o Hulk serem menos vulneráveis do que Apocalipse e Thanos. A gente sabe que o Apocalipse tem, sim, vulnerabilidade, né? A magia. E a gente sabe que o Thor é um ser mágico, é um ser místico, né? Ele consegue usar a sua magia, ele consegue usar o seu poder contra o Apocalipse. E essa, inclusive, é uma das formas de vencer o Apocalipse. E de até vencer o próprio Superman. Nós temos essa questão nos quadrinhos, né? O Superman tem uma vulnerabilidade à magia, assim como o Apocalipse também, né? E, cara, é uma forma boa de você conseguir vencer ele, já que força bruta, com certeza eles não venceriam, assim, só porradaria contra o Apocalipse, né? Até porque ele fica mais forte. A questão de magia é um ponto muito forte, porque é uma vulnerabilidade do Apocalipse, né? E como eles estão em dupla, cara, se eles conseguissem vencer o Apocalipse, porra, é o Thanos contra o Hulk e o Thor, sabe? 2 contra 1. Por mais que o Thanos seja muito estrategista e muito forte, porra, não tem como. Os dois venceriam essa luta, né? Hulk e Thor vencem essa luta de Batalha de Titãs. Comenta o que vocês acharam, principalmente o Rafinha, né? Se vocês esperavam que o Thanos e o Apocalipse venceriam essa luta. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!